Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Na escuta, nossos queridos futuros da Petrobras. Estamos aqui na aula 4. Como vocês estão? Tranquilos? Uma aula aqui importante. Estamos falando se nós formos pegar um percurso das aulas que estamos tendo, na última aula falamos de classes gramaticais, classes de palavras, mas falamos, né, naquela oportunidade, não de pronomes, não de conjunções, não de elementos de coesão relacionados às classes gramaticais. Hoje nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, quando nós falamos de classes de palavras, nós estamos falando de um universo muito grande. Então, aqui, algumas classes, algumas estruturas, palavras, expressões que estabelecem coesão textual. O que é isso? Vamos começar, inclusive, falando do que se trata, né? A coesão textual, porque é um limite entre a gramática e até a interpretação de texto. E em se tratando de Cesar Hill, agora com banca definida, né, é uma matéria que cai em qualquer banca, né? Então, se fosse Sebrasp, qualquer banca, a coesão textual está sempre presente nos editais, né? É base. Tá? Então, isso não faz diferença para nós aqui, mas nós vamos ver questões da Cesar Hill. Eu gosto sempre, mesmo com aula teórica, trazer questões, mesmo que sejam pontuais, para vocês sentirem, né, como aquilo, não ficar aquela coisa muito teórica, né? Fica uma aula muito até cansativa, né? Então, querendo aqui trazer mais leveza, né? O texto é uma coisa. Agora, quando a gente faz o exercício, né? A gente aplica aquele conhecimento. Então, sem mais delongas, né, meus queridos? Dando aqui o espaço, agora já deu 19h01. Vamos lá? Então, vocês estão me escutando, o Brasil todo, depois me fala de onde vocês são. Adoro, né? Eu também já sou uma andarilha, já morei em vários lugares, adoro ver aí vocês me dizendo de onde vocês estão. Já tô vendo a Flávia aí. Boa noite, Flávia, pessoal. Tá tudo certo? Então, bom, vamos lá. Primeiro, afinal, o que é coesão? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que é uma coisa que você não lembra de ter aprendido na escola, né? Fala da escola, fala nossa, não sei. Mas algo que a gente pensa assim, nossa, é uma coisa tão. Porque assim, não é uma matéria, entendeu? Quais são os mecanismos que fazem um texto ou uma ideia se ligar à ideia 2, se ligar à ideia 3? Como é que a gente gruda uma ideia na outra, tá? São mecanismos gramaticais, mas ele tem uma pegada interpretativa. Exemplo, se eu digo assim, gente, ele é lindo. Mas, o que você espera que eu vá falar depois do mas? Se eu falo que o cara é lindo, mas é alguma coisa não compatível, entendeu? Sei lá, é casado, é chato, entendeu? Então você já fica imaginando, ou seja, o mas, a conjunção mas, ela cria uma expectativa de leitura que pode ou não se realizar. Eu posso quebrar essa expectativa e criar um texto humorístico, aliás, né? Aguardem as aulas de interpretação. Então, na verdade, tem um pouco disso. Agora, há várias formas de coesão. E hoje a gente não vai tratar tanto do mas, entendeu? Nós vamos tratar mais da coesão do ponto de vista dos pronomes, já adianto, né? Mas eu não gosto de ler muito os textos, mas depois é para vocês revisarem, né? Mas aquela frase ali do meio, a coesão obtida em parte pela gramática, em parte pelo léxico, que é o vocabulário. Quando a gente não quer repetir uma palavra, é falsa a ideia que a gente tem que sempre trocar por um sinônimo, porque às vezes a gente nem tem um sinônimo. Qual é o sinônimo para feminicídio? Não existe, aliás, tá? Só para avisar. O que você pode trocar é assim, esse tipo de violência, é ele o feminicídio, ou seja, você vai ter as estratégias para você não repetir uma ideia. Então, hoje a gente está exatamente focando neste aspecto da coesão, que não é o único, como eu disse, tem as questões das conjunções, etc, tá? Então, isso é importante a gente perceber. Então, veja, eu coloquei aqui para vocês 2 textos, tá? O primeiro texto que vai aparecer aí, ele é sem coerência, mas tem coesão. É a pior opção, tá? Você é uma pessoa que sabe fazer coesão, usar conjunções, pronomes, mas o conteúdo é fraco, é sem sentido, tá? Então o texto ele parece bom, mas no fundo ele não está querendo dizer nada, você nem entende o que a pessoa falou. Tá? Também não adianta. Não adianta você saber usar um mas, um porém, se você não tem conteúdo, né? Então, são as duas coisas. O que nos interessa hoje são os elementos de coesão, mas é importante que a gente saiba esse contexto, tá? Então, veja, esse texto que vocês estão vendo aí é um texto bem estranho. Apesar de não ter erro nenhum de português, ou o uso das expressões são bem-vindas. O homem é um ser criativo. A criatividade é a inventividade. Esta, por sua vez, nós vamos aprender hoje como usar o... Pessoal, você vai sair daqui sabendo a diferença de essa e esta, tá?
de uma vez por todas. Esta deve ser a inventividade. A inventividade, por sua vez, é muito importante para a vida. Também a vida é muito importante, pois os cientistas até hoje estudam sua origem, gente. O que é isso, entendeu? A pessoa que quer entregar uma redação, não quer entregar em branco e coloca qualquer coisa, né? Mas essa pessoa, ela sabe usar um também, um esta, por sua vez, que recuperam inventividade. Ah, professora, ela repetiu palavra. Isso é ruim? Você vai descobrir aqui que repetir palavras-chave ou algumas palavras é sim um recurso de coesão e eu posso provar com questão do César Hill, tá? Então esse não é o problema. O problema é que as ideias são completamente loucas aqui. Agora, querem ver um texto totalmente sem coesão e muito legal e você vai entendê-lo do começo ao fim? É o próximo, tá? O próximo texto aqui embaixo é zero coesão, hein? Zero. Obviamente é um texto literário. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, vai. Ufa, você tá vendo lá embaixo? Carteira, níqueis, relógio, maço, cigarros, caixa de fósforos e vai, hein? Você já entendeu que a vida é um dia na vida de uma pessoa. Você tá entendendo? Ele tem coerência, mas não tem um elemento de coesão. Nada, zero. Como literatura tá ótimo, né? Então, a gente não quer nem o texto de cima, nem o texto de baixo, tá? A gente quer um texto que tenha as duas coisas. Ou seja, que eu tenha a coerência do de baixo com os elementos de coesão do de cima, né? Então, o que é coerência? Coerência no nível das ideias. Então, você está sendo coerente, está sendo incoerente no nível das ideias que você coloca no texto. Coesão é o apego gramatical, é a capacidade que você tem ou não de juntar uma ideia a outra. E esses pontos e vírgulas do texto 2 indicam total ausência de coesão, tá? Então é só para começar os trabalhos aqui, tá? Num ponto mais uma pegada interpretativa. Mas agora a gente vai de cara para a gramática, né? De cabeça. Há, digamos assim, propriamente, dois tipos de coesão que os concursos públicos gostam de cobrar de vocês na prova, que é o que nos interessa aqui. Vocês não vão fazer. Aqui eu não quero que ninguém saia, né? PhD em letras não é essa a ideia. É você passar num concurso da Petrobras. Então vamos lá. É importante, como eu falei, para as questões de interpretação, tá? Agora aqui são questões mais de gramática. Há dois olhares para a coesão. A coesão quando retoma termos que já foram ditos e você não quer repeti-los. E a coesão lembra do ele é lindo, mas, né? Quando eu vou adiantar, eu vou criar uma expectativa naquilo que ainda vai ser dito. E aí nós temos duas classes gramaticais que fazem bem esse trabalho. Olhando para trás, prioritariamente os pronomes. Não que só pronomes faça isso, tá? Mas a classe de pronomes é uma classe para isso. Os pronomes, os pronomes mais importantes, né? A classificação deles, os pronomes pessoais, os relativos e tal, são os pronomes que substituem substantivos para que eles não sejam repetidos à exaustão num texto, ficar cansativo, etc, etc. Então, veja, eu vou ler só aquele finalzinho ali, né? É texto tirado do César Hill, mas a prova da Caixa, tá? Não é da prova da Petrobras. Os dois textos eu tirei de provas da Caixa. Com o desenvolvimento do pensamento objetivo e da ciência, aquelas certezas inquestionáveis passaram a segundo plano, dando lugar a um novo modo de lidar com as certezas e os valores. Você percebeu que esse texto, que é um texto muito bem escrito, repetiu a palavra certezas? Ah, professora, o cara não sabe escrever. Tá? É um filósofo conhecido que escreve muito bem. Ele quis repetir certezas, mas aí também, vamos lá, lidar com as certezas e valores, questioná-los, reavaliá-los e negá-los e seguir o texto. Uma das perguntas da questão era do questioná-los, reavaliá-los e negá-los, diz respeito apenas a valores? Não. Negar as certezas e os valores, questionar as certezas e os valores e reavaliar as certezas e os valores. O pronome los, está substituindo, está se referindo, olha o vocabulário, referente, se referindo é a palavra que vem antes, tá? Está se referindo à dupla, aos dois substantivos, as certezas e os valores. Como um é no feminino e outro no masculino, fica no masculino plural, tá? Então, questioná-los, reavaliá-los e negá-los, as certezas e os valores. Tá? É muito fácil e, digamos, até ingênuo e preguiçoso você achar que o questioná-lo só está retomando a palavra valores.
você teve uma leitura simplista e preguiçosa, tá? Não que não estejam os valores juntos, né? É o combo, né? Vai retomar o combo, tá claro? Isso foi uma pergunta de questão, tá? E essa coesão que se refere ao que já foi dito é o que chamamos de coesão referencial, e vai ter também um outro nome que vai aparecer daqui a pouco, mas já vou adiantar, que é coesão anafórica. Boa noite, Lauriane, boa noite, Estela. E os nossos alunos? Alunas? Oi, vai ficar o clube da Luluzinha aqui? Vamos lá. Então, vamos lá. O que eu tô querendo colocar para vocês? Então, os pronomes, o nome já diz, pronomes. Os pronomes nascem nas línguas como substituidores de substantivos para exatamente um dos motivos, não fazer com que aquele substantivo seja repetido à exaustão. Então, e qualquer pronome tem essa digamos assim, essa função principal, tá? Alguns são mais relevantes que outros. O que as bancas amam? Os pronomes pessoais, como o vocês estão vendo aí, mas sem dúvida também pronomes relativos e os pronomes demonstrativos. São os três grupos de pronomes mais importantes, tá? Certo? Os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos e os pronomes pessoais, tá? Hoje é a aula deles, mas eu estou colocando aí do lado para você, né, perceber também a expectativa criada para ainda o que vai ser dito. Então, é uma coesão que aponta para frente, o olhar para o que ainda te cria uma expectativa no avanço da leitura e das informações. As conjunções fazem isso muito bem. Lembrando que não é só conjunções e não é só pronomes. Essas são as duas classes gramaticais mais importantes, mas no próximo slide, no próximo material, nós vamos ver a coesão referencial com outros aspectos, não só pronomes. As estratégias todas que eu posso usar para não repetir um substantivo. Sendo o pronome a primeira, que nós vamos ver, a principal, mas vou também te colocar outras circunstâncias importantes também para que isso ocorra, tá? Vocês estão me vendo aí, tudo certinho? Muito bem, então vamos lá. Seguindo nessa linha, nosso agora papel é quais são as estratégias de retomada de substantivos, não só substantivos, viu, pessoal? Às vezes uma expressão maior, tá? Vamos começar com o pronome. Olha só, já está aparecendo um nome novo aí. Coesão anafórica. Há quem diga que é sinônimo de coesão referencial. Chamamos de coesão referencial quando o nosso intuito é chamar atenção para o referente anterior. E anafórico é só olhar para trás. Mas, sinceramente, do ponto de vista da Banca Sescan Rio, já que estamos já focando na Banca Sescan Rio, né, não faz diferença. Ora ela pede como coesão anafórica, ora como referencial. Ela não fecha a questão num. Eu já peguei prova, agora teve uma prova do 2024, do IPEA. Ela só falou referencial. Aí pega a prova da Caixa, falou anafórico. Quer dizer, então você tem que saber um para um, né, sinônimo. Então veja, mais exemplos com pronomes, vamos ver? Olha o meu exemplo. Todos os exemplos colocados aí são exemplos que eu tirei de concursos públicos. Aí eu não tive a capacidade de criar essas frases não, tá? Vamos lá. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho, perdão. Então, aquele construir o livro. Exatamente o que a gente viu no slide anterior. É o pronome, né, substituindo a palavra livro, né? Embaixo tem um pronome muito interessante sobre o qual falaremos mais. Se Trump contemplar a derrubada do regime de Kim, a China se moverá para impedir que isso ocorra. Olha o isso. O isso é um pronome demonstrativo, chamado de pronome resumidor, nós vamos ver depois, que retoma exatamente qual palavra? Nenhuma. O isso não está retomando uma palavra, o isso está retomando toda uma ideia. E que ideia é essa? Eu vou começar a usar minha canetinha aqui, né? A canetinha está parada, quietinha, agora é a hora, né? Então veja, aqui ó, o isso está a derrubada do regime de Kim. O isso chamamos de pronome resumidor por causa disso, entende? Ele tem essa capacidade de se referenciar a uma oração, uma ideia muito ampla e é muito útil, né? Numa redação, quando a gente termina lá na conclusão, é posto isso, dito isso, não é assim que a gente faz? Pois é. Bom, então, pronomes visto. Agora, veja, também podemos fazer a moda tradicional. No lugar de uma palavra, eu coloco o seu sinônimo. Entendeu? Então, os pais preocupam-se com os filhos, acham os progenitores que a sociedade corrompe. Então, progenitores é sinônimo de pais.
mais erudito e tudo mais, não sei. Mas é o clássico caso de você trocar um substantivo por outro sinonímia. Mas o exemplo de baixo já pega uma outra classe gramatical sobre a qual falamos até a aula passada, os advérbios, olá. Não podíamos deixar de ir ao Louvre. Lá, é bom ir, pessoal, antes que roubem tudo, né? Bom, não podíamos deixar de ir ao Louvre. Lá está a obra-prima de Leonardo da Vinci. Ainda está lá, aproveita para ver antes que roubem. Então, o que acontece? O lá, que é o adjunto adverbial, aliás, a banca FGV, vocês têm sorte, hein? Não é a FGV que vai ser a prova da Petrobras, hein? A banca FGV chama esse tipo de advérbio, olha só, de advérbio pronominal, tá? Por que isso? Não é invenção dela, há respaldo gramatical para isso, tá? Mas isso quer dizer o quê? Que é um advérbio com as características de um pronome. Qual é a característica de um pronome? Retomar o que já foi dito, tá? Então, lá, aqui, acolá, se você já disse antes no texto que lá é esse, que acolá é esse, você tem um termo anafórico ou referencial aí. Então, a coesão anafórica aqui foi feita por sinônimos, quase sinônimos, advérbios, tá? Muito bem. O que é coesão? Professor, o que é hipônimo e hiperônimo? Quem já está acompanhando nossas aulas, eu dei esse assunto, eu não me lembro agora se foi na aula 1 ou 2, eu acho que foi na aula 2. Foi na aula 2, tá? Lá quando a gente falou de semântica e tal. Quando eu falei assim, Coca-Cola refrigerante, alguma coisa assim. Você tem, vou dar um exemplo meu. Eu falei, lembra que eu falei do feminicídio? Então tá, eu tô lá escrevendo uma redação sobre feminicídio. Já escrevi feminicídio, meu rascunho tá com feminicídio 3 vezes. Eu falei assim, nossa, que exagero, 3 vezes seguida feminicídio. E eu não consigo achar um sinônimo para feminicídio. Eu faço o quê? Eu coloco violência. Essa violência, tal violência contra a mulher. Então, feminicídio, tá? Feminicídio é um termo específico, tá? Agora, violência é um termo genérico. Então, violência, tá? Engloba o feminicídio. Então, violência é o hiperônimo. Enquanto que feminicídio é o específico, que é o hipônimo, tá? O exemplo ali é bem óbvio do primeiro. A cadeira estava quebrada. O móvel era o que sua avó mais gostava. Então, o móvel está retomando a palavra cadeira. Até porque também não sei um sinônimo para cadeira, né? O móvel está ótimo. Como eu já citei a cadeira, quando eu falo móvel, obviamente eu me refiro à cadeira. Não há outro objeto antes, entendeu? Bom, os políticos votaram MP, logo os deputados. Bom, primeiramente, o primeiro exemplo é a troca por o móvel é o hiper, né? É o geral. Já no caso de baixo, a palavra políticos é o hiper, né? O que é político? Político, qualquer um. Político pode ser vereador, pode ser deputado, governador, presidente da república, sei lá o quê. Agora, deputado é um tipo de político. Então, aqui ele foi retomado por um hipônimo, né? Então, os deputados retomando políticos, já especificando, né, a expressão política. Então, esse jogo de ir e vir, né, de palavras mais genéricas e mais específicas, é uma das características. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de redação, né? Eu sou professor de redação, estou dando agora aula para o CNU e tudo mais. Eu falo, gente, às vezes a gente tem um termo, não dá um sinônimo, você nem vai lembrar de sinônimo na hora lá da prova, no domingo e tudo mais, assim, sabe? Então, essa problemática, né? Então, você vai. Tá? E puxa um pouco ali, não há necessidade de... Aí você vai colocar um pronome também, entendeu? Bom, há também um recurso perigoso nas redações, até recomendo não usar, mas nessa frase que está aí, ela funciona, que é você deixar, ó, mudo, sabe? Que é mudinho, ó, tipo, não falo, não digo nada. Eu deixo um subentendido. Os professores pedem aumento salarial. Acreditam, tá? Acreditam que sua carreira está sucateada. Quer dizer, eles acreditam, os professores acreditam. Cadê o sujeito do acreditam? Vamos pensar em aula de análise sintática? O sujeito total do sujeito oculto, sujeito elíptico, né? Quando a frase é curta desse jeito, tudo bem, não há necessidade de repetir, nem nada, nem colocar eles, né? Mas imagine um texto longo em que você está falando de professor, de professores, de alunos, de, sei lá, de profissionais da saúde, sei lá, né? E de repente você coloca assim, acredito que a sua carreira está sacotada. A carreira de quem? Entendeu? Então, se no texto pregresso você falou de várias profissões,
isso aqui vai ficar ruim. Então, talvez o preguiçoso, é o caso mais preguiçoso. Eu não vou falar que quem lê que se dê conta, né? Que lute, né? Quem vai ler que lute para localizar o referente antes. É uma preguiça, a frase aqui até que funcionou porque ela é curta, mas normalmente é uma estratégia, é inegável que é uma estratégia, mas do ponto de vista do quanto que ela traz de enriquecimento ao texto, é a mais fraca aqui, tá, pessoal? Muito bem. Seguindo aqui, tá? Nós temos aqui uma estratégia muito, assim, muito interessante. Vamos supor, eu vou dar um exemplo meu. A, a neve tomou conta de São Joaquim. A neve tomou conta da cidade de São Joaquim. Ponto. O tapete branco cobriu todas as ruas. Gente, o que é tapete branco? Tapete branco é neve. E tapete branco é uma metáfora de neve. Eu estou comparando a neve com tapete branco. Então, para não repetir, tá? Neve, eu uso tapete branco. Agora vamos para time. Eu sou santista, tá? Tô triste, né, esse ano. O Santos perdeu do Flamengo. O peixe, tá? Ou o peixe paulista, ou o peixe está na zona de rebaixamento. Que peixe? Como se refere ao Santos Futebol Clube. Então, você coloca ali uma metonímia, uma perífrase, uma metáfora, ou seja, você usa uma figura de linguagem no lugar da palavra origem. É óbvio que isso é bastante criativo. Observe as 4 frases aí, né? As 3. Santos Dumont chamou a atenção de toda Paris. O Sena curvou-se. Bom, primeiro, o Sena não se curva, né? Nem Paris se curva. Eu diria que são as pessoas, né? São os parisienses, né? Mas o Sena, que é o rio, se curvar, o Sena já é curvo, né? Mas aí toda uma questão literária aqui. Então, você não retoma, né, nem por sinônimo, nem por hipônimo, e sim por uma criatividade aqui. O caso 2 é bem técnico e legal, e a banca estão investindo muito nesse caso de metonímia. O que é metonímia? Metonímia é um símbolo de algo, é a parte de um todo. Quando eu digo assim, a Casa Branca está dialogando com o Planalto, o que é isso? Quer dizer que Estados Unidos e Brasil estão tentando um diálogo. Ora, gente, Casa Branca é o símbolo do governo americano e Planalto é o símbolo do governo brasileiro. Assim como vocês estão vendo aí, o governo tem se preocupado com os índices de inflação. O Planalto diz, nossa, ele lá. Então, o Planalto, para não repetir o governo, né? E isso é uma metonímia. Por fim, então, outra metonímia é falar de cruz no lugar do nome da religião, enfim. Santo Inácio foi um soldado da igreja. Né? Por meio de sua ordem, os ideais a seguiu, divulgou os ideais da cruz. A cruz não tem ideal, a cruz é o símbolo da igreja, né? Então, esses casos são muito criativos. Há bancas que investem muito nessa criatividade. No caso aqui, seria uma questão de interpretação. Lembrando, estamos em pré-edital, não temos ainda edital nem nada, mas a Sescran Rio, nos editais tradicionais dela, ou seja, os editais padrão, de Petrobras, de Transpetro, etc., né, ela sempre coloca lá linguagem figurada, não figurada, né? E isso aqui pode ser uma pergunta, por exemplo, o Sena diz respeito a qual expressão do texto, entendeu? E aí ou pode ser apenas que a palavra Paris foi retomada pela metonímia e tarari, tarará, né? Por um processo de coesão referencial, né? Tá claro? Então, essas informações são importantes. Muito bem. Agora, pessoal, 2 casos mais técnicos, né? Para textos mais técnicos, vamos sair da parte literária, a parte, né, elementos figurados, vamos para uma coisa mais técnica. Quando você organiza seu texto por meio de números, né? Há 3 problemas na minha vida. O primeiro, o segundo e o terceiro, né? Esse caso aqui a gente chama ainda de anáfora, mas há uma controvérsia. Eu estou aceitando aqui o Evanildo Bechara, tá? Alguns gramáticos que colocam esse caso como coesão, que retomam o que já foi dito, tá? Mas também cria uma expectativa futura, porque quando eu digo assim, ó, não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. 1/3, pelo menos, parece estar, né? Tá faltando um R ali. Parece estar dominando o assunto. Aqui realmente retoma, né? 1/3 retoma parcialmente a turma. É uma parte de um todo, não deixa de ser, mas não é uma figura de linguagem, né? Então, eu tenho aqui... professora, o 1/3 não seria um hipônimo da turma? Também. Poderíamos colocar no grupo uma turma genérico,
e 1/3 o específico hipônimo. Mas, geralmente, os manuais trazem como um critério separado, um tipo de coesão separada, quando você utiliza numerais. Esse caso, classicamente, é uma anáfora, tá? Uma referência que se retoma o que já foi dito. Agora, no de baixo, eu digo assim, recebemos 2 avisos. Opa, estou criando uma expectativa futura, tá? Então, recebemos 2 avisos, tarará e tarará. Então, há autores que dizem que essa não seria uma referência anafórica, seria uma referência para frente, a referência, a sequencial, tá? Mas há controvérsias, eu estou seguindo uma gramática, que eu sei que é a gramática de referência quando a gente quer entrar com recurso, etc, né? Então, mas há controvérsias aqui. Mas, de qualquer maneira, não importa. Quando eu digo o primeiro e o segundo, eu estou organizando, estou retomando parcialmente esses 2 avisos, né? Lembra muito o caso de cima, por isso que ainda é chamado de coesão anafórica, porque o primeiro retoma parcialmente um dos avisos e o segundo retoma parcialmente uma outra parte dos avisos, entendeu? E então, toda vez que você numera dessa maneira um texto, ou que você lê um texto e está numerado assim, isso contribui para a coesão textual, referencial e tudo mais. Muito bem. E quando a gente tem também um recurso muito legal, que você não tem um sinônimo, e é um nome próprio, ou é uma instituição. Você pode dizer assim, o Banco do Brasil por extenso, e depois, num outro momento, assim, o BB. Pode-se dizer por extenso a Caixa Econômica Federal, e depois falar embaixo, CEF. A CEF, tarari, tarará. Aqui tem Lígia Fagundes Telles, é uma das principais escritoras brasileiras do século XX. Lígia é autora, então retomou pelo nome parcial, é uma redução, né? Certo? Pode ser o contrário. Pode ser o contrário. Então, começa assim, Fernando Henrique Cardoso é respeitado ali. Aí lá embaixo, o jornalista lança no rosto de FHC que seus atos como estadista, taratá. Tá? Então, você está vendo, ora FHC, ora Fernando Henrique Cardoso, ora Lígia Fagundes Telles, ora Lígia, né? Então, tudo isso vocês estão vendo são recursos para o quê? Para criar uma situação num texto que você não tem que ficar repetindo Lígia Fagundes Telles, Lígia Fagundes, Lígia, né? O governo, Paris, 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 né? E você vai usando esses recursos, mostrando, inclusive, né, o seu universo, né? A sua experiência linguística. Bom, seguindo, tá? Lembra um pouco o caso anterior, mas você pode repetir. Em última instância, é um recurso que eu sempre digo para os meus alunos de redação, na dúvida. Eu repeti uma palavra, professora, mas veja. No caso ali em cima, tá? Há uma repetição com uma ampliação do nome. Você traz a palavra repetida, um adjetivo, lembra a aula passada? Um qualificador, um adjetivo, uma palavra do lado que ressignifica, né? Aquela palavra. A palavra decisão já tinha sido dita na linha lá anterior em azul, lá. O Conselho de Segurança da ONU tomou a decisão de invadir os países que estão em conflito na Europa. A coerente decisão visa proteger. Então, veja, por mais que tenha sido repetida a palavra decisão, decisão, não é assim a decisão, a decisão, a decisão. Esse segundo, eu tenho a coerente, eu tenho uma opinião. Você tá vendo que é um termo opinativo, que você grudou aqui. Isso cria uma ressignificação, areja a palavra, entendeu? É um recurso excelente. E traz o quê? Traz opinião, traz criticidade ao texto. Então, isso para né, os entendidos, enfim, isso não é uma repetição vazia, isso é uma repetição pensada, organizada e tudo mais. Vale super a pena. Em última instância, gente, eu disse no começo dessa aula e repito, quando você está lidando com uma palavra-chave dentro de um texto, ela precisa ser repetida mesmo, não tem jeito, estrategicamente ao longo do texto, tá? E isso não é demérito, o contrário, isso é um elemento de coesão chamado de coesão lexical, tá? A repetição pela mesma palavra. Isso acabou de cair em concursos do Sebrasp, foi o concurso da PF, ADM, administrativo, tá? A pergunta era se a repetição de tal palavra no texto configuraria, né, um elemento de coesão lexical, né? Não era erro, então certo e errado do Sebrasp, é exatamente isso. Aquele aluno, né, que vem com aquela... Né, com aquele clichê, né, aquele preconceito, não vai repetir a palavra, repetir a palavra, repetir a palavra. Acho que nunca leu um texto, né, científico, porque, meu Deus, como é que você vai trocar o nome de uma vacina por um sinônimo? Não tem.
Quer dizer, então, nós temos que tirar um pouco, claro, na época de escola, a professora, não estamos aqui, eu não estou falando para você repetir a palavra propaganda 3 vezes, 4 no mesmo parágrafo, mas 2 vezes aqui, ela funcionou muito bem. E quer provar? Eu posso provar. Falei que ia provar, começo da aula, e posso provar. Então, observe, eu trouxe um texto para vocês, da prova do Sebrasp, a BIM, 2018. Olha o tanto que a palavra sustentabilidade foi repetida nesse texto excelente, que foi usado na prova e ainda foi cobrado sobre exatamente se essas repetições de sustentabilidade, isso era um demérito para o texto. Errada, não é demérito nenhum. E lembra que eu falei da expansão e ressignificação? Na primeira linha, falou só sustentabilidade. Ali, na terceira linha, a sustentabilidade corporativa. Depois volta com a sustentabilidade, depois a sustentabilidade corporativa e depois aí embaixo a sustentabilidade. Entendeu? Então, é palavra-chave, é usado de forma estratégica para fazer, é uma coisa meio psicolinguística, fazer você ficar sustentabilidade, 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 e olha que a gente está no meio de uma COP, né? Foi nem planejado isso, tá? Mas é verdade, isso tem um mecanismo, né, de fixação do conteúdo, entendeu? Então, mas ela está espalhadinha, vocês estão vendo que tem uma estratégia de espalhar, né? De espalhar ao longo, né? É isso. Eu não quero que você coloque sustentabilidade mais do que 2 vezes, máximo. Ali estourando e ela coloca ele, né? É ele, Maurício coloca o corporativo, entendeu? Então é como se a palavra sustentabilidade corporativa fosse uma e sustentabilidade fosse outra. Então cria esse efeito. Você lê esse texto e fala, nossa, esse texto está bem escrito. Entende? Em nenhum momento, se eu não tivesse, de repente, sublinhado em vermelho a palavra sustentabilidade, talvez vocês lessem esse texto e nem se tocariam. Eu falo assim, nossa, se eu perguntasse, o texto é bem escrito? Tá bem escrito. Tá. Você notou algum erro, alguma coisa? Não, tá tudo certo. Por quê? Porque isso não vai te chamar atenção, tá? Isso tá distribuído como tem de ser, tá claro? Então, é um exemplo, tá, cristalino de como a gente tem que tirar um pouco desse preconceito. Claro, tudo com muito cuidado, né? A linha tênue entre você repetir uma palavra-chave de boa e repetir a exaustão, né? Isso é um jogo de estilo e de preocupação, evidentemente, né? Na hora de uma revisão e tudo mais, né? Bem, então essa é uma possibilidade. Estamos onde? Deixa eu só voltar pelo seguinte, né? A gente termina aqui com o último caso de coesão, que é a própria palavra sendo repetida, e eu provei aqui no texto. Agora, lembra, no começo da aula, para quem está aqui presente no começo da aula, há também aquela expectativa no que vai ser dito. O meu exemplo lá do começo da aula era assim, ele é lindo, mas... Então, quando eu digo assim, as chuvas foram abundantes, portanto, se eu não tivesse lido o que vem em seguida, eu já imaginaria situações que se beneficiaram ou, né, ou até que se prejudicaram, ou seja, algo que aconteceu, né, um efeito de causalidade em relação às chuvas abundantes. Portanto, houve enchente, portanto, as ruas ficaram inundadas, portanto, as colheitas foram boas, sabe, né? Pode ser coisas positivas e negativas advindas de grandes chuvas. Então, mas um portanto vai dar uma conclusão. E essa é aquela conjunção famosa. A aula de conjunção é a aula decoreba das conjunções, né? E essa é um clássico, né, que indica uma conclusão. Mas note, e aqui eu pulei, de propósito, isto com T. Eu disse que vocês iam sair daqui da aula aprendendo de uma vez, espero, né, que eu tenho essa veleidade, né, eu tenho essa pretensão, que vocês saiam dessa aula entendendo a diferença do esse e do este, do essa e do esta. Isto com T, é o que eu desejo. Parará, parará. Estou apontando para frente. O este, esta, isto com T, tá? Possui 3 usos na língua portuguesa. 3. Fora desses 3 usos, você vai usar sempre o esse, essa, isso. Vamos ver os 3 daqui a pouco. Mas aí vocês já estão vendo o primeiro uso do este, esta, isto com T, quando você está apontando para frente. Algo que vocês não tinham visto até agora. Porque nos pronomes nós estamos vendo o quê? Os pronomes recuperando o que já foi dito. Esse apontar para frente, chamamos de coesão catafórica. Aponta para frente, tá? Catafórico. Aponta para trás, anafórico. Tá? Então, até então, estamos vendo os pronomes retomando
frases anteriores. Agora nós estamos vendo isso. O nosso foco hoje não vai ser ver as conjunções, já falei. Mas este pronome vai estar no nosso escopo aqui, tá? Então vamos na sequência. Coesão referencial catafórica, exatamente, Marcos. No começo da aula eu disse qual é a diferença de anáfora, de coesão anafórica para coesão referencial. A coesão referencial é quando tem uma palavra que remete a outra palavra, a outro referente. Naturalmente, é mais comum estar atrás, antes. Então, aí é um sinônimo falar referencial anafórico, quando a referência está para trás. Quando a referência está para frente, continua sendo coesão referencial. Porém, tá? Ele está indo para frente, então é catáfora. Como eu disse, há controvérsia quanto à nomenclatura. Há alguns gramáticos que chamam já também esse isto, ele está numa interface, ele não tem muito como classificar. Há quem também imagine ele ser sequencial, porque ele também está apontando para frente, assim, ele cria uma expectativa, assim como as conjunções criam. E isso tem muito a ver com o nosso próximo, no final da aula, pronomes relativos. Alguns pronomes eles são muito complexos em analisar se vão para trás ou vão para frente. Basicamente, o este, tá? Esta, isto, você pode imaginar como referencial em relação, tá, ao fato de apontar para trás, e há um caso que aponta para trás, eu não falei todos os casos ainda. Há um caso que ele vai apontar para trás. Então, nós temos que ver em contexto se o este, esta, isso vai estar apontando para frente ou para trás, mas ele é sempre uma coesão referencial porque ele vai se referir a uma palavra, expressão dita no texto. Daí a coesão. A coesão sequencial é uma outra categoria. Ele também é sequencial porque ele cria uma expectativa do que vai ser dito. Então ele olha para trás e olha para frente. É a nomenclatura mais híbrida que a gente tem. Nunca vi César Rio, foco aqui, César Rio, cobrar. Qual a diferença do referencial? É que às vezes ela chama, eu falei isso, ela não tem um padrão, hein? Às vezes ela chama o isto de coesão catafórica, coesão sequencial ou até coesão referencial, entendeu? Mas a gente vai ver os três casos, um deles vai apontar para trás, tá? Certo? Mas vamos dar uma olhadinha, vamos seguir, que a gente vai ver isso, né, daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. Então, bom, sobre as conjunções, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, quer um conselho? Deixa para aula de conjunções, né? Eu, inclusive, vou distribuir a tabelinha. Lembra? Eu falei na aula passada para a geladeira, colocar na porta da geladeira. Comentei sobre isso. Essa tabelinha aqui nós vamos colocar, né, para vocês, inclusive a parte, para vocês irem decorando as conjunções da língua portuguesa, tá? Para vocês já irem, né, tomando ciência delas, né? Elas sempre são sequências, elas nunca, né, elas não vão para trás, elas vão sempre para frente. Ou seja, aqui é um clássico caso de coesão sequencial, catafórica, né, não tem nada, e ela não se refere a uma palavra. Então, quando eu digo ele é lindo, mas eu não estou me referindo a uma palavra, e sim à ideia dele ser lindo. Então, os conectivos, eles ligam uma ideia a outra ideia. Eles não estão relacionados a uma palavra. Então, um outro nível. Quem lembra da aula passada, quem assistiu conosco a aula de classes, aula passada, lembra quando eu falei da diferença de preposição e conjunção, né? A conjunção liga ideias, né? Liga proposições lógicas, né? X porém Y, né? Então eu tenho duas ideias sendo conectadas aí. As conjunções, elas não trabalham substituindo palavras. Os pronomes trabalham, os pronomes, os hipônimos, os advérbios, tudo que a gente viu antes, que é o foco da aula de hoje, é a substituição de palavras, o máximo uma expressão. Tá? Certinho, pessoal? Então eu coloquei aqui só para constar, mas isso aí é matéria futura. O que nós precisamos, então, agora aqui, é entrar no aspecto pronome, tá? E os pronomes são sempre de coesão referencial. Lembrando que coesão referencial, nem importa para que lado vai, coesão referencial tem a ver com eu me referir a uma palavra. Normalmente ela já foi dita, mas em algum momento pode ser que ela ainda vai ser dita, tá? Certo? Então, coesão referencial é maior. Já anáfora é o que está para trás e catáfora é o que está para frente. Então, coesão referencial abrange tudo.
anáfora para trás, catáfora para frente. Ok, pessoal? E é bastante comum a seguinte pergunta. Vocês vão ver, nós vamos fazer questão daqui a pouquinho. Como os pronomes em geral têm um papel de estabelecer a coesão textual, esta é uma pergunta quase certa no Cesar Hill. Qual a pergunta? Identificar um pronome na linha 28 do seu texto e perguntar qual é o antecedente. Qual é o referente no texto. Então, você vai ter que voltar lá e ler o texto. Tá? O texto inteiro, prof? Não. Até chegar no referente que eles disseram que é. Então, você vai ficar lendo pedaços de texto, tá? Certo? Pergunto por que está dentro da coesão sequencial aí no quadro. Então, é o que eu falei, tá? Eu deixei passar aqui algumas questões aqui, mas é o seguinte, o isto, quando aponta para frente com 2 pontos, não digo controverso, porque é exagero, mas a nomenclatura não está muito clara. E você vai pegar a Bechara de um jeito, o Otton Marcir Garcia de outro, a Napoleão Mendes de Almeida. O que a gente tem ali? O que a gente tem é uma situação em que a gente tem um olhar de coesão catafórica para o que o referente vem depois. É referencial, porque existe um referente. Então, sob o ponto de vista do pronome estar substituindo um substantivo, ele é referencial, mas ele cria uma expectativa de leitura. Em criando uma expectativa de leitura, ele pode ser considerado sequencial por isso. Então, como é que a banca vai pedir? Normalmente, a Cesar Hill gosta de focar pronomes, todos eles como referencial, não usa tanto o termo coesão sequencial, pensando aqui, raras vezes eu vi, para não dizer nunca, a Cesar Hill, vocês vão ver pelas questões, ela gosta do termo referencial geral, anáfora e catáfora. E a coesão sequencial focada em conjunções mesmo, tá? Certo? Bom, voltando para cá, então, a tabelinha eu falei, né, na porta do quarto, banheiro e tal, e aí eu tava esperando essa aula, tá? Lembra? Eu falei, ó, esperem a próxima, que aí a gente vai liberar essa tabela. Então, a partir da aula de hoje, tá? Hoje é uma quinta-feira, estamos aqui à noite, aí o meu compromisso de segunda, tá? Eu liberar, então na aula que vem eu vou fazer chamada, todo mundo tá com a tabelinha? A tabela de conjunções de um lado e depois a tabela de pronomes do outro, para vocês terem, né, as duas coesões, entendeu? Certo? E aí é legal. De conjunções até pronta, tá pronta até. Eu podia até já liberar, mas eu quero fazer também um espelhamento com uma de pronomes para você ter um comparativo, combinado? Então podem cobrar, tá? Enfim, sobre os pronomes, eu trouxe aqui 3 exemplos. Lembra quando a gente viu o exemplo do isso? Eu disse que o isso era um aglutinador, né? Ele é chamado de pronome resumidor, né? O governo não concedeu aumento aos militares. Isso os deixou frustrados. Eu coloquei cor para ser didática, né? O isso está retomando, a referência do isso não é uma palavra. É uma expressão longa, não conceder aumento aos militares. Né? Então, é uma oração inteira. Né? Já o os retoma militares. Então, o governo não concedeu aumento aos militares. Isso os deixou frustrados. Então, na segunda oração, nós temos 2 elementos, tá? De coesão anafórica / referencial. Um específico, retomando só o substantivo militares, concordando até em gênero e número com ele, vocês estão vendo. E o isso, que não tem gênero nem número. Aliás, o isso é invariável. Ele não tem nem gênero nem número, tá? Ele retoma uma ideia generalizada. Tá? Já na de baixo, vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomar as vitaminas ao acaso. Para repetir vitamina, nós colocamos tomá-las ao acaso. Tá? Então, este pronome está retomando o substantivo. Então, isso que é coesão referencial. Quando eu tenho uma palavra que se refere a outra, seja ela antes ou depois. Mas assim, a quantidade de exemplos, né, de situações em que ela retoma o que já foi dito é 1000 vezes maior do que aquelas poucas situações em que ele vai antecipar o que vai ser dito. Por isso que é muito confundível, né, a coesão referencial com a anafórica, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. O colégio é um dos melhores da cidade. Os dirigentes do colégio, os seus equivale a do colégio, né, que é uma ideia de posse. Os seus dirigentes se preocupam muito com a educação integral. Então, agora o foco nosso é pronomes, combinado? E a gente vai, evidentemente, falar primeiro dos pronomes demonstrativos. Vamos falar sobre aula, né? Nós estamos já a 19h43. Eu não tenho a nenhuma pretensão de entrar nos pronomes pessoais, lhe, lo, próclise, não. É aula que vem, mas todo mundo tá convocado, hein? Tá todo mundo aqui, tá? Depois da aula que vem, você vai dizer que você vai falar amo-te e não te amo. Te amo é coisa de... Te amo é pra qualquer um, banalizou. Você ama mesmo, então você vai falar amo-te. Entendeu? Então, na aula que vem nós vamos falar sobre a parte gramática dos pronomes. Hoje, nossa aula é dos demonstrativos,
que já vai dar bastante trabalho, e questão do César Rio aparecendo. Depois, tá? Dos demonstrativos, nós vamos falar dos pronomes relativos, que não vai acabar hoje, porque uma coisa eu sei, presta atenção, que rufem os tambores. Tambores rufando. Gente, eu sei qual é a questão que vai cair na César Rio. Uma eu sei, o resto eu não sei. Mas não há prova da César Rio que não tenha questão sobre o que. A palavra que. Tá entendendo? A palavra que ou é pronome relativo ou ela é conjunção. Ó, entendeu? Então, a tabela que vocês vão receber vai aparecer o que com pronome relativo e conjunção. E hoje você vai começar a entender, tá? A dica fantástica para você não confundir. Então, eu quero, se eu for até esse final, até o pronome relativo, eu já estou feliz na aula de hoje. Vamos ver até onde a gente vai. A próxima aula já está preparada. Vamos ver até onde vai, na sequência. Onde eu parar, a gente continua. Mas, então, eu não tenho a pretensão de dar toda a matéria de pronomes hoje, tá? Então, hoje nós vamos começar exatamente já, tá? Com uma questão para mostrar para vocês, tá? A importância de um pronome, como é que César Rio cobra. Essa do tipo fácil. Ai, professora, quando a questão é fácil, eu erro, eu penso... gente, a minha impressão, às vezes eu falo que é fácil, a pessoa erra, e quando eu falo que é difícil, a pessoa acha fácil. É muito relativo, né? Pode ser o contrário que você acha. Então, não esquece os meus comentários sobre questão fácil e difícil. Pode ser... Opa, o que eu fiz aqui? Tive um problema aqui. Eu encostei em algum lugar. Bom, vamos ao que interessa. No trecho, na arquitetura residencial, quase que ele não se fez sentir. É 28, 29, tá? O pronome destacado refere-se ao... O que você tem que fazer? Na prova, pega a tua aguinha, eu vou pegar a minha, e você vai ler onde, né, até onde você... Se o ele aparece na linha 28, 29, você tem que vir... Olha, veja, eu coloquei ali desde a linha 25, havia na arquitetura, tá vendo? É isso, né? Então tá lá. Havia na arquitetura... que eles, não é esse eles que eles querem o eles mais ele, mais embaixo, mas tô lendo desde ali. Havia na arquitetura que eles nos legaram um toque de sobriedade que é uma maravilha de equilíbrio. O barroco, que se excedera nos interiores das igrejas, contivera-se nos exteriores. Era até aí de uma simplicidade tocante. Na arquitetura residencial, quase que o barroco não se fez sentir. Então, estou substituindo, né? Então, esse ele é o barroco. Professora, aí aquele eles, vai lá, pega o texto e lê, querido, não tinha nada sobre aquele eles lá. Mas vocês estão vendo que quando tem um eles na linha 25 é porque antes foi dito algo sobre. Então não nos interessa o primeiro eles, né? Ele quer só o segundo. Então nós temos aqui o barroco, né? Já coloquei aqui, ó, uma setinha ali. Você vai lá e plim, barroco. Né? Então esse tipo de questão é só você... É quase jogo, é quase teste de atenção do Detran, entendeu? Aquela coisa, você tem que passar, liga o ponto, tá, faça a árvore com raiz e tal, tem que ir com calma, né? Os textos da César Rio não são textos imbricados, literários, herméticos, são textos, geralmente textos, né? Esse, inclusive, é um texto de um literato muito importante, tá? De um paraibano ilustre, o José Lins do Rego. Ele é da literatura, mas é um texto bem descritivo, bem de boa para se ler. Tá? Então não há nenhum problema em você perceber que está se falando do barroco aí, tá? Acredito eu, né? Como eu disse, para mim é uma questão fácil. Aí nós vamos voltar para a teoria, tá? Essa aqui foi só para esquentar, tá? Deixa eu ver se tem... tá ok, 1B. Ó, já falou ali, né? Deu spoiler, acertou aí, né? É isso mesmo, né? Certo, Marcos? Então vamos lá. Agora é o seguinte: há uma profusão de pronomes na língua portuguesa, aliás, em qualquer língua, tá? Português, francês, inglês. Bom, mas o que nos interessa são os pronomes que estabelecem coesão textual e que os concursos públicos mais amam, e César Rio em especial. Quais são os pronomes que nós vamos ver? Por ordem, nós vamos ver primeiro os demonstrativos, tá? O nome já diz demonstra, né? Puxa o termo. Mas vocês viram a questão anterior do ele, né? Os pronomes pessoais, sem dúvida também. E os pronomes relativos. Então, esse é o núcleo duro da matéria da César Rio. O das principais bancas da César Rio segue o baile, ou seja, ela segue, né, a coerência das bancas cobrarem os pronomes mais importantes mesmo do português, né? Então, nós vamos ficar com essa turma e dá uma olhadinha nos dois exemplos que eu coloquei para vocês entenderem, né? Olha por que o pronome de baixo, aquele pronome algum ali que acabou de aparecer uma setinha, ele é menos importante que o pronome de cima lá. Quando eu digo assim, encontrei-o na festa, tá? Este o aqui, ó,
tá? Veja a importância desse ozinho. Eu tenho que ler no texto. Pode ser encontrei meu pai, eu encontrei o celular, eu encontrei o meu namorado, encontrei meu ex, encontrei sei lá quem na festa, eu encontrei alguém ou algo, pode ser um objeto também, na festa, tá? Então aquele o é o objeto direto do verbo, tá? Ele está substituindo um substantivo, ele tem uma importância crucial em qualquer língua. Então, os pronomes que realmente importam numa língua, os mais cobrados em concurso, são aqueles substituidores de substantivos, né? Ou seja, que se refere ao substantivo já dado antes no texto. Muito, 1000 vezes mais importante do que aquele algum. Aliás, eu posso tirar. Encontrei aluno na festa. Encontrei aluno na festa, ou encontrei algum aluno, tanto faz. Tá? Então, aquele algum está dando apenas uma informação extra. Ele está acompanhando a palavra aluno e não substituindo a palavra aluno. Compare as duas frases. Encontrei o na festa, o é muito forte, ele está substituindo o substantivo. Encontrei algum aluno na festa, meu aluno, ou mesmo aquele aluno. Se eu não estou substituindo o substantivo aluno, o pronome é mero acompanhador do substantivo, numa situação de menor repercussão de sentido no texto. Eles não vão cobrar quase esse caso. É o de cima, entendeu? São os pronomes que substituem, tá? Aqui em cima aqui, tá bom? Então é com ele. E os demonstrativos podem fazê-lo, tá? Certo? Podem também estar aqui. Feito isso, né, pessoal? A ideia agora, então, é falar dos pronomes demonstrativos. Bom, eu tô dando aula para CNU, para concurso público, né? Redação, IGP Rio Grande do Sul com redação, um monte de redação. DP Santa Catarina agora recentemente, e uma coisa que as pessoas morrem de dúvida, erro, ficam inseguras, é como usar o esse e o este num texto. Eu sempre digo para o aluno o seguinte, na dúvida coloque o esse, tá? Porque o esse, essa, isso, esse grupo aqui, é o mais frequente para ser usado mesmo, tá? Ele é, por natureza, anafórico, de retomada do que já foi dito. Veja esse texto aqui tirado, tá? É de uma prova do IPEA, tá? Aliás, as provas do IPEA do 2024 são provas muito densas. Nossa, que provas difíceis. Tem uma lá, 2 cargos com mais de 20 questões de português para vocês treinarem se quiserem da Cesar Rio. Eu tirei de uma, não lembro mais qual delas que eu peguei esse texto porque é o que eu queria, né? Cheio de pronomezinhos ali. Observe, esse movimento social, por que não tá este? Porque não é para estar mesmo. Isso, por que não tem isto? Porque não é para ter. Se você pegar um texto, é raro você encontrar o T. O T só pode acontecer em 3 circunstâncias, e nós vamos ver as 3. Uma delas já apareceu, quando eu estou apontando para o que ainda vai ser dito. Eu vou retomar isso aqui, mas esse caso, eu preciso só te falar mais outros 2 casos, tá? Mas o este é só em situações muito específicas. Não há razão, e estaria errado, você usar este movimento social e isto, mesmo que o movimento tenha sido escrito aqui do ladinho. A gente tem essa falsa ideia que só porque a palavra acabou de dizer, eu tenho que usar o este. Isso é memória afetiva errada da escola que veio para o nosso cérebro aqui. Presta atenção. Então, quando é que eu vou usar, tá? O este. Mas antes, olha só esse texto. Eu tenho o consumidor, o hiperconsumidor, compra aquilo que lhe apraz, que apraz ao consumidor. Ele, o consumidor, tá? As suas inclinações individuais. Ele segue as inclinações individuais do consumidor, dele. Curtir é o lema do consumidor. Imagina eu ficar falando consumidor, meu Deus do céu. Então, esses pronomes todos estão substituindo a palavra consumidor. E aí, esse movimento social está retomando tudo e olha só, tá? Isso é coesão entre parágrafos, tá? Quando você inicia um parágrafo, é necessário que você tenha um elemento de coesão que faça um diálogo com o parágrafo anterior. Então, esse movimento atual, social, retoma as ideias contidas no parágrafo anterior. Isso é uma pergunta mais de interpretação de texto até, tá claro? E o isso aqui, provavelmente retoma também o que foi dito antes aqui no, guiou a pessoa natural para o caminho da necessidade, da vontade, do gosto pelo consumo, bem como impulsionou o descarte de cada vez mais recursos naturais finitos. O descarte, isso aqui provavelmente, ó, tá? E isso tem transformado negativamente o planeta, esse descarte, né? Então, vocês estão vendo a força
né? Esse movimento e isso como retomadores de ideias. É um referente, mas não é uma palavra só, como no parágrafo anterior tinha a palavra consumidor. É uma ideia generalizada. Então, há vários tipos de coesão. Mesmo as anafóricas, né? Há uma coesão que você pega uma palavra e a utiliza para não ser repetida, que é a mais simples, enfim. Mas há esses resumidores, né? O isso, essa, esse, que vai meio que um buraco negro, né? Sugando as informações que foram dadas antes. Combinado? Agora, como é que, afinal, professora, para de expectativa, quais são os 3 casos de uso do este? Vamos lá, vai, colabora comigo. Ah, ali tá, ó. Isto, isso e aquilo são resumidores, né? Tá aqui. Bom, são 3 casos. Esse é o primeiro caso. Esse eu considero um, tá? Caso 1. Cai pouquíssimo em concurso, mas é muito útil pro dia a dia. Vocês estão vendo a caneta na minha mão? Tá na minha mão? Eu falo esta caneta aqui na minha mão. Eu vou tirar da minha mão, vou pousar na mesa aqui do zero, do concurseiro zero. Não tá na minha mão. Mas tá ao meu alcance, né? Tá aqui, ó, quase tocando, não tô com ela, mas tá no meu entorno. Aí eu falo, essa caneta tá aí perto de mim. Eu não tô falando com ninguém, mas vamos supor que eu estivesse falando com, né, entrasse aqui a Tainá ou alguém aqui do curso e falasse assim, aí eu falaria assim, aí pega essa caneta aí pra mim e ela me daria. Entende? Então a caneta está ou com o meu interlocutor ou até perto de mim, mas não na minha mão, tá? Então eu uso esse, essa, isso para um objeto ou pessoa do meu entorno, em volta ao meu alcance. Longe de mim, lá longe, eu falo aquela caneta lá. E aí eu vou ter que me levantar, ou chamar alguém da outra sala, entendeu? Aí vai num afastamento paulatino, tá? Aos poucos, né? Isso numa situação do aqui e agora. Tá, e isso é espaço. E o tempo? Não sou Einstein, mas tem espaço e tempo aí, né? Então você tem o tempo. A mesma coisa. Estou aqui numa quinta-feira, tá? Hoje é 13 ou 12? Tô na dúvida se hoje é 12. Bom, novembro. Esta quinta deste mês de novembro. Então, é aqui eu estou. Este ano é o 2025. Se eu falo esse ano, pessoal, ou foi 2024 que passou, ou será o 2026 que virá. Esse ano que virá, vou viajar. Nesse ano que passou, não consegui viajar. Neste ano, tarari, tarará. Então, é o aqui e o agora, entende? E então, eu tenho o aqui comigo, esta caneta, agora, nesta quinta-feira. Tá? É uma situação muito de oralidade, de conversa, né? De diálogo. Não é praia de Cesana Rio, hein? Agora, praia de Cesana Rio, de Sebrasp, esses concursos mais sisudos, que não gostam muito de quadrinho, nem texto dialogal, né? Vem agora. Agora, vamos começar com o que eu já falei. O esse, essa, isso retoma o que já foi dito, tá? Quanto à localização textual do referente, se ele vem antes. Então, eu peguei um textozinho aqui, ó. Jovens não deveriam ser apenas ensinados, mas educados, respeitando-se as especificidades de seu desenvolvimento natural. Era o final de um parágrafo. Aí, no seguinte, começava como? O problema é que essa ideia bastante plausível de Rousseau veio misturada com outras. Então, na outra linha, no outro parágrafo, eu coloco essa ideia. Que ideia? A que foi dada antes. E aí, nós temos a catáfora. Eu já tinha visto isso, essa é a segunda. A segunda situação do este, esta, isto. Só preciso disto, 2 pontos. Tem que ter 2 pontos, prof? Não, mas é muito comum ter, tá? Certo? Vírgula é raro e é até errado. O que pode acontecer é ter pular de uma linha para outra, sei lá, entendeu? Então, não ficam muito, assim... Claro, quando tem os 2 pontos, eu fico super feliz que logo você descobre. Mas às vezes pode ter algum texto literário, alguma coisa assim, que está apontando para frente e não ter os 2 pontos, tá? Então, este caso é o caso da catáfora, que a gente já falou e tudo mais. Agora, para finalizar aqui, rufem os tambores, porque este é o único caso, e talvez seja este caso que gerou uma imagem estranha na tua cabeça, uma memória afetiva. Ah, eu aprendi em algum lugar da minha infância querida que não volta jamais, do meu momento de colégio, né, que quando eu falo sobre a última palavra dita. Então, vamos organizar isso aí. Tem uma meia-verdade nisso, que é o seguinte. Vamos lá. Vamos direto ao exemplo. Comprei laranja, batata e tomate. Este
O tomate estava fresquinho e aquela laranja estava azeda. Giovana e Soninha são professoras. Esta de literatura, aquela de biologia. Para que você use, esse é o único caso do este anafórico e referencial. Lembra no começo? Então, o este, ele tá ali. Aqui está retomando o último termo de uma enumeração. Eu tenho uma enumeração. O último termo de uma enumeração chamamos, tá, de este, esta, isto. Tá claro? É isso. Tá bom? Ah, e a batata, professor? Se você quiser falar da batata, você não vai falar da batata. Por isso que é mais comum você retomar por este e aquele, esta, aquela, quando você está lidando com binômios, porque não tem a batata não é o essa, entendeu? Você pode dizer o seguinte, ponto, por sua vez, a batata, e repete a palavra batata, tá? Note e compare com a de baixo. Comprei laranja, batata, tomate. Esses produtos, lembrando, esse, essa, isso, é um retomador de concisão, de retomada do conjunto, entendeu? E você só vai usar o este para o que já foi dito se eventualmente você está lidando com duas situações, tá? E aí eu quero falar da última que eu disse. Vamos supor que você está lendo um texto sobre a economia americana. Um parágrafo o autor fala da era Obama, no outro parágrafo da era Trump. E no terceiro parágrafo, assim, aquele fez isso, este fez outra coisa. Aquele não fez isso, este fez outra coisa, entendeu? Então, fica o aquele para o Obama, que era o mais, né? E o este para o mais recente, que é o Trump. Então, fica esse jogo de aquele com este. Não tem esse nenhum, tá? Então, essa memória afetiva de estar se referindo ao último elemento, gerou uma coisa meio generalizando, assim, ruim, tá? Generalista ruim, que é você, qualquer palavrinha do lado que você quer retomar, vai colocar um este, tá? Não pode, tá? É só em situações como essa, ok, pessoal? Muito bem? Esse seria o terceiro caso. Salvo que não tem esses três casos, você vai usar o esse, essa, isso para todas as demais situações da tua vida. Então, é bastante útil, né? Resumo da ópera. Quais são os três casos do este, esta, isto? Aqui, ó. Observe. A referência catafórica, só preciso disto, 2 pontos, trabalhar menos. O aqui e o agora, esta caneta aqui comigo agora no dia de hoje, esta. E o último elemento de uma enumeração. Ok, pessoal? Quarta opção não existe, nos demais casos você vai usar o esse, essa, isso para geral. Então, é super comum você ter mais o esse, essa, isso aparecendo nos textos. Fechou? Bom, agora só nos resta o quê? A fazer questões. E eu não trouxe o texto todo, eu trouxe só os trechos que nos interessam, tá? A prova foi muito didática, essa prova de 2023. Tá? Engenheiro eletricista, tá? Porque ela fala parágrafo 1, parágrafo 4, então você vai voltando lá, né? E a gente vai colocar aqui para vocês olharem. No texto, o referente da palavra, expressão em destaque, esse é um clássico da César Hill, tá? Essa questão aqui aparece, tem uma prova agora deste ano, qual foi o concurso? Não é da área de vocês, mas depois eu tenho que ver. É a única prova de 2025 da César Hill. Na próxima aula, talvez tenha uma questão dela, porque tem uma parte de pronome lá. Bom, nessa prova também apareceu um caso assim, tá bom? Tem aparecido bastante. Deixa eu ver aqui alguma dúvida, tranquilo. Então vamos lá. Parágrafo 1. Então veja, vocês estão entendendo a questão. Tá em negrito o ali, e a pergunta é, o ali, tá? Está se referindo à palavra amar? Então vamos colocar o texto, para a gente poder analisar melhor. Onde aparece o ali? Vamos ver. Deixa eu ver se eu coloquei aqui já. Eu não coloquei, desculpa, tá? Eu pensei que eu tinha sublinhado a palavra ali no texto, mas, bom, de qualquer maneira, vocês estão vendo ali, tá? Você tem primeiro o mar ali, né? Tá vendo? Eu vou ler desde o dejeto. Veja, dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios ou despejados diretamente ali. Ali onde? No mar. É muito simples esse texto. E a questão é muito fácil de você marcar. Você, no dia da prova, essa é a primeira alternativa. Você vai marcá-la e não ler as demais? Não. O que você faz no dia da prova? Você achou essa correta? Vai comparar com as demais. Reserva, coloca assim, opa, né? Gostei, ok, mas vamos ler as outras, né? Para garantir. Oceanos suportam toda essa sobrecarga. Que sobrecarga é essa? São as atividades humanas? Vamos ver. O texto aqui tá aqui já, ó. Tá? Aparece ali, ó, os oceanos suportam ali embaixo. Vou ler de novo, tá?
Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios ou despejados diretamente ali no mar, né? Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? Desculpa, é uma pergunta, eu não fiz a entonação. Que sobrecarga é essa? Tá, pessoal? A sobrecarga de dejetos, resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades, tá? Então, veja, não é a palavra atividades humanas há milênios, lá no primeiro período, entende? Porque atividades humanas, os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Até então, não se sabe que atividades são essas. A palavra sobrecarga, tá, está se referindo aos dejetos, resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades que são levados, tá, que está especificado antes. Então, essa sobrecarga resume esses eventos todos aí, né, ruins para o mar, tá claro? Então, bateu na trave. Então, se você compara as duas, obviamente você vai marcar a primeira, que é mais simples até, mas obviamente perceptível que o ali é o mar, né? Bom, as demais, então tá errado aqui. A questão, o item C pergunta, o texto vai aparecer aqui do lado, deixa eu já colocar, tá? A expressão daí tem a ver com as chuvas, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha ali no parágrafo, porque também nesse parágrafo... Ah, não, esse é o parágrafo 3, só tem essa parte, né? Então vamos direto ali. Eu vou ler desde as fontes do lixo orgânico, do lixo oceânico. As fontes do lixo oceânico são comumente classificadas como marinhas e terrestres. Estou pulando, tá entre parênteses, tá? Marinhas e terrestres, tá? E ali, olha só, tirando o que está entre parênteses, né? Você tem ali, ó, tá? Depósitos e descartes feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar. Eu estou lendo o que está em... Eu pulei o primeiro parênteses, estou lendo o segundo, tá? Não deixei claro isso. Estou pulando o primeiro. As fontes de lixo oceânico são comumente classificadas como marinhas e terrestres. E aí vai explicar. Depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar. Veja, esse daí não são as chuvas, tá? Feitos em terra e levados para o mar. O daí é um elemento que liga a terra ao mar. Não tem nada a ver com a chuva. É uma questão, inclusive, de espaço, né, da terra para o mar, né? Então está errado ser a palavra chuvas. Apesar de ter vindo antes, né, não é a palavra chuvas que vai retomar. Daí nem é pronome, tá? O daí pode ser um advérbio. Lembra que eu disse que não é sempre pronome que é elemento retomador. Os pronomes são os mais importantes, sem dúvida, tá? Agora, olha a alternativa, tá? D de dado, com esse aumento, tá? Perguntando se é o lixo marinho, tá? Ali no parágrafo 6. Tá logo depois de 1980, tá? Eu vou ler então desde o início. O número de publicações mundiais, científicas e não científicas, sobre lixo marinho começou a aumentar a partir da década de 1980. Esse aumento, gente, aumento do quê? Do número de publicações. Esse aumento se deve a 3 processos. O aumento de publicações se deve a 3... Não é o aumento do lixo, é o aumento das publicações. Vocês estão vendo? Tem a ver com interpretação de texto, né? Isso aqui é pura interpretação. Eu sempre erro esse tipo de questão, pois eu vou voltando e colocando o motivo. Eu marcaria atividade humana. Então, deixa eu aproveitar o teu comentário. Tá aqui ainda ou tá na outra página? Eu acho que valeria a pena a gente voltar, porque o teu comentário é muito importante. E teu erro não é um erro só seu, tá? De querer ir além. Você já está interpretando, entendeu? Você não tem que interpretar. Vamos terminar aqui, eu volto, combinado, pessoal? Acho que é importante o que o Confia falou. Uma causaria a outra. Esse foi o meu raciocínio. Sim, você raciocinou. Sabe qual foi o problema? O seu problema é muito bom. Você raciocinou. Aqui a gente quer uma coisa mais simples, entendeu? Mas eu já volto já pra gente analisar melhor e talvez te dar... É um bom erro, hein? Vamos combinar, tá? O teu erro é um erro de alto nível, né? Porque você está já interpretando. Você está querendo a causa do... E a tua interpretação é perfeita se a pergunta fosse outra, tá?
Já já voltamos a ela. Você errou por extrapolação, tá? Deixa eu só terminar, já que a gente está aqui, né, nesse parágrafo, porque olha o este, lembra que eu falei do este distributivo? Olha só que lindo isso aqui, tá? Eu nem precisa nem ler o texto, só olhando ali, no própria alternativa E, diz assim, a contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios, olha a enumeração, de utensílios, de materiais naturais, pelos sintéticos, eu tenho utensílios feitos de materiais naturais e utensílios feitos de materiais sintéticos, correto? Eu tenho a Giovanna e Soninha, do meu exemplo. Utensílios feitos primeiro, de materiais naturais e depois os utensílios feitos de materiais sintéticos. Estes, como plástico, está retomando os materiais sintéticos. Então, eu tenho 1, materiais naturais, 2, materiais sintéticos. É um excelente uso do este, o único caso de este que eu posso usar na referência. Quem escreveu esse texto tá de parabéns, porque usa esse, essa, isso para a maioria das situações e só um caso que foi falado este, quando ele estava da enumeração feita por 2 tópicos, retomando o último tópico. Show de bola. Então, não é a palavra utensílios, e sim ou só sintéticos, ou a palavra subentendida, os materiais sintéticos, tá? Então, é isso. Eu queria exatamente fazer essa E, porque essa E tem tudo que a gente falou daquele terceiro caso do uso do este, né? Da ideia da enumeração. Deixa eu voltar ao que o colega falou, porque eu acho muito importante entender o seguinte, ele não está errado na interpretação. Veja, os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas, né? Muito bem. Dejetos há milênios. Então, nessa frase, a palavra atividades humanas aparece não necessariamente sendo os dejetos, os resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades, entendeu? Atividades humanas pode ser lá na Grécia, Roma, sei lá, a Guerra do Peloponeso jogou um monte de coisa no mar lá do Mediterrâneo, entendeu? Sei lá, então assim, aqui ainda está falando, é o hiperônimo, sabe, pessoal? Atividades humanas assim, tipo, aqui não está descrevendo, tá? É um grande guarda-chuva para. Agora ele vai especificar as atividades humanas. Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades. Então, eu tenho atividades humanas e os dejetos, tá? Então, uma espécie de hipônimo e hiperônimo. Eu estou especificando. E eu disse para ele não interpretar demais, né? Que a ideia é uma ideia mais local. Então, vamos ler até o que acontece ali. Está se falando aqui, os oceanos suportam toda essa sobrecarga? Que sobrecarga? A sobrecarga desses dejetos atuais, esses orgânicos atuais. Então, talvez eu possa te dar uma dica, não só para você, mas para os demais, tá? Que na hora de um referente, o referente anterior, ele tem que ser o mais específico. Se eu uso um essa, que é genérico, o que eu busco antes? Não outro genérico. Eu busco o específico, num jogo de específico genérico, genérico específico. E não genérico com genérico. Essas atividades, essa sobrecarga, mas qual sobrecarga, qual atividade? Tá? Então você está pulando os resíduos orgânicos e indo direto para outro genérico. O bom de uma coesão bem feita é genérico, específico, específico, genérico. Então, se eu falo assim, a cocaína foi apreendida na rodovia 101. Essas drogas, então você tem o cocaína, entendeu? Se tiver um termo mais genérico antes, ignora, é drogas com cocaína. Ou cocaína com drogas. Então, esse é o jogo, né? Então, talvez uma dica bem rápida, tá? Se eu tivesse em dúvida. Eu tô em dúvida. Eu coloco atividades humanas ou coloco dejetos, resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades? Exatamente, coloca, tá? Esse grupo aqui. Note que eu tenho essas atividades aqui já, tá? E essa sobrecarga. Então, essa sobrecarga, tá? E essa atividade são os dois genéricos. Um não se refere ao outro, os dois estão se referindo aos dejetos.
Teoria de conjuntos me ajudaria demais a ver. Eu sou péssima em matemática, mas aqui um conjuntinho básico, né? Existe um X tal que X, né? E para todo X, X é. Tá aqui uma leitura, tá? É mais restritiva, né? Tá? É um subgrupo mesmo, tá claro? E não do conjunto interseccionado literalmente ao outro. Vou parar por aqui, que vocês são entendidos na coisa ou não. Então, fechamos essa questão que eu achei muito legal para trazer para vocês. Eu tive que escolher, sabe? Para não ficar muito cansativo também, olha, o avançado da aula, né? Então, eu optei por essa, porque ela me dava muitas coisas. Mas essa aqui também é legal. Vamos lá. A ideia a que a expressão destacada se refere igualzinha, tá? Está explicitada adequadamente entre colchetes em. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui que é um dos temas, tá? Não é um pronome, é um dos temas, tá? Então, relacionados a experiências de realidade virtual e a utilização de inteligência artificial, que é um dos temas. Vamos aplicar nossa dica, tá? Bom, vamos lá. Tá? Aqui nós temos já... Opa, dei spoiler, desculpa. Lembra que eu acabei de falar, por conta da dúvida, né, sobre genérico, específico e genérico? Um dos temas é o genérico. O que eu espero? Que você vai colocar inteligência artificial. Vamos ler. Entre as inovações estavam produtos relacionados à experiência de realidade virtual e à utilização de inteligência artificial, tá? Que hoje é um dos temas, a inteligência artificial é um dos temas, tá? Então, não são as experiências da realidade virtual, e sim a inteligência artificial é um dos temas que mais desperta interesse em profissionais da área, tendo em vista a ampliação do uso desse tipo de tecnologia. Então, eu tenho desse tipo de tecnologia e um dos temas retomando a inteligência artificial, tá? Ajuda nessa questão do genérico específico, tá. E aí eu tenho aqui, né, a resposta da B, né? A resposta, comparando a A e B, acho que essa questão ajuda a entender aquela questão das atividades humanas, a questão anterior, são questões diferentes, provas diferentes, mas a vibe é a mesma, né? Então, nós temos aqui, tendo em vista a ampliação do uso desse tipo de tecnologia, qual? A inteligência artificial, né? Então, nós temos aqui, foi por isso que entendeu, né? Legal. Então, é a B, mas vamos só confirmar, né? Aqui, eu coloquei até aqui uma observação, né? Fala em um dos temas, fala em esse tipo de tecnologia, mas a minha conversa com vocês ficou mais clara até que a minha explicação aí do lado, acho eu. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho a C, tá? Depois a D e E passa para outro slide. Aí a C diz o seguinte, na linha 27, olha, quando, deixa eu te dar uma dica, quando nesse sentido, lembra que eu falei? Provavelmente retoma... Se não todo o parágrafo, a parte maior do parágrafo. Então, nesse sentido, não tá aí, é que eu quero aproveitar e dizer. Eu sei que não é a pergunta, tá? Mas se perguntassem sobre o nesse sentido, é o que foi dito aqui, né? Bom, a compra de uma novidade tecnológica atende a essa última necessidade citada. Aí fica fácil, né? Qual é a última necessidade citada? Eu fiz essa bagunça, mas olha só. Aqui, não sei se vai dar para ver, mas eu achurei bem. As 3 necessidades foram citadas aí. Atende a essa última necessidade. Qual é a última necessidade? Tá? De um modo geral, em nosso processo evolutivo como seres humanos, nosso cérebro aprendeu a suprir necessidades básicas para a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Tem uma numeração, hein? Sexo, segurança, estado social. 3 necessidades boas, hein, pessoal? Aí eu tenho a compra de uma novidade tecnológica, um celular, por exemplo, atende a status social. Professora, podia estar esta última? Poderia. Tá? Veja, o última abona o essa. Tá? Ok? Nós não vamos aqui brigar com o texto. O texto escreveu desse jeito e o referente ainda está sendo claro, esta última, e eu tenho uma enumeração. Então, não é a segurança, né? É o estado social, tranquilo? Ficou de boa aqui? Bom, aí para finalizar a D e E, aqui. O ato de seguir esse impulso cerebral, que deve ter sido, se está na 40, bem no começo, né? Aqui, é porque foi dado antes, né? Opa, aqui já tem pronome relativo com o nosso último assunto. Esse impulso cerebral, tá aqui,
que lhe foi dado antes. Será que é um mapeamento cerebral? Vamos ler. Ou seja, não seria exagero dizer que o vício em novidades tecnológicas é quase uma religião para os mais entusiastas. É por aí, né? A questão de o objeto virar meio sagrado, né? Objeto sagrado, um fetiche, né? O objeto, ele é... Nossa, é sagrado, né? Meu Deus, né? Aquilo é, né? Então, eu poderia ficar com isso, entendeu? Com certeza não é mapeamento cerebral, tá? Que tá lá no começo, mapeamento cerebral. É alguma coisa, né, qual é o impulso cerebral que a gente tem, né, que é o impulso exatamente da questão da religião, ó, uma pessoa muito religiosa se depara com um objeto sagrado, é a mesma, estão falando o mesmo parâmetro, né, um religioso com objeto sagrado e hoje, né, a pessoa né, consumista com um gadget, né, um artefato tecnológico. Então, é nesse grupo de informações aí, tá? Tem que ser alguma coisa específica. Eu diria que é o vício em novidades tecnológicas. É quase uma religião, lembrando que tem que ser específico, porque esse impulso cerebral é o genérico, né? Bom, ele é liberado. A melhor opção é o ele, porque o ele tem que ser um substantivo masculino. O impulso cerebral é liberado quando o nosso cérebro identifica algo na 44, 45. Vamos ler um pouquinho antes, né? Bom, o ato de seguir esse impulso cerebral e comprar o mais novo lançamento tecnológico dispara em nosso cérebro a liberação de um hormônio chamado dopamina, responsável por nos causar sensações de prazer. Ele é liberar quem? O hormônio, a dopamina, o hormônio. Né? Aí o aluno nada de braçada não marca essa, pelo amor de Deus, né? Ok? Pessoal, terminamos, tá? Né? Espero que tenha ficado mais claro o uso do este e esse. E vocês viram duas questões absolutamente clássicas na sua prova Seja Rio. E a pergunta do colega foi excelente. A gente retomou, esclareceu essa questão. Por isso, quando eu falei lá atrás de hipônimo e hiperônimo, já estava exatamente isso, né? Um texto bem coesivo, é o texto que ora generaliza, ora especifica, generaliza de novo, especifica de novo. Então, vai criando esse movimento, o que é muito importante, tá? Agora, eu não tenho pretensão aqui de fechar a matéria de pronomes relativos, porque ela vai aparecer em quase toda a aula, tá? Mas é um primeiro approach, ou uma primeira abordagem, tá? Dessa matéria, tá? Certo? Vocês têm inglês também? Tô aqui falando inglês, tá? É vício de professor de inglês também. Mas desculpem, tá? É vício. Mas vamos lá. Aqui não nos interessa o fato de um pronome relativo iniciar uma oração subordinada adjetiva por hora. Primeiro, vocês precisam decorar. O quanto eu coloquei, eu vou dar uma arriscada, porque há 5 pronomes relativos na língua portuguesa oficialmente. Os 2 primeiros são os mais importantes e eles são sinônimos. Toda vez que o que puder ser trocado por o qual, a qual, ele é um pronome relativo. E o que é um pronome relativo? Vocês se lembram da nossa confusão? A confusão de eu falar, é catáfora, é anáfora, referenciada, né? Tá aí uma confusão, tá dada. Porque o pronome relativo, ele ao mesmo tempo, ele é conjunção e ao mesmo tempo ele é pronome. Olha que louco. É o ornitorrinco da língua portuguesa. Ninguém consegue classificar o pronome relativo. Ele tem uma capacidade ele conecta uma oração a outra, então ele é conectivo. Então ele tem uma característica típica de um entretanto, de um porém, de um embora, porque ele inicia uma oração subordinada, né? Como um embora, como já que, entendeu? Então ele inicia uma oração subordinada. Então ele é um conector. Então ele tem dupla função. Ele é coesão referencial, porque ele retoma o substantivo da oração anterior, tá? Na oração seguinte. Ele está substituindo um substantivo da oração anterior na oração seguinte. Então veja que ele é um 2 em 1. Ele é o perfeito 2 em 1. Aqui sim, ele é, né, um combo de coesão referencial e sequencial, né? Então, para evitar aquela frase horrorosa, aquele texto horroroso ali, ó, conheço o aluno, ponto. O aluno chegou atrasado, que é bem infantil, você coloca, conheço o aluno que chegou atrasado. Este que está substituindo a segunda vez que você repetiria a palavra aluno. E aí, gente, qual é o sujeito do chegou? Não é aluno. Vamos chegar lá nas aulas subsequentes, mas aqui, ó. O que é o sujeito do chegou? O que equivale a um ele? O que ele é o sujeito sintático da oração 2? É que ele está representando a palavra aluno que está na oração 1. Eu costumo dizer aqui, bigode, não perdeu não, querido, fica gravado, depois você assiste, tá? Certo? Mas tá pegando o pronome relativo aqui. Temos inglês para concurso nível superior. Oh, uau!
Legal. Entendido, professora. Ok, aí sim, foi específico e tal. Bom, Bigode, você assiste depois, né? Fica gravado, né, meu povo? Tranquilo? Mas vamos voltar pra cá. Então, aqui é o seguinte, tá? Eu gosto de fazer essa analogia. A palavra que, depois você vê as outras, mas vamos ficar com o que hoje, tá? O pronome relativo, qualquer um deles, mas em específico o que, ele recebe uma procuração de plenos poderes da palavra aluno. A palavra aluno chega para ele e diz assim: olha, eu sou o objeto direto dessa oração. Eu preciso ser o sujeito da outra oração. Só que eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você pode ir lá me representar? Te dou aqui, vamos lá no cartório, passo uma procuração para você, você vai lá e me representa? Aí o que fala: eu tô aqui desempregado mesmo, vou lá, o que você ia ser lá? Aí eu ia ser sujeito, tá? Aí o que? Chega lá com a procuração, chega para o verbo. Oi, verbo chegou, tudo bem? Eu vim aqui representar a palavra aluno, ele não pode vir. Por que ele não pode vir? Porque ele é lá, objeto direto da outra oração, entendeu? E aí eu vim subir, tá, então fica aí no lugar dele. Aí o que fica lá? Entendeu? Eu sei que é meio ridícula essa imagem, mas eu adoro essas imagens bem simples para organizar, para as coisas ficarem complexas depois a partir de uma ideia simples. Então, o que aqui, ele, ao mesmo tempo, tá? Ele está substituindo a palavra aluno na nova oração, mas também serve de ligação, de cola, né? Da coesão típica de uma conjunção. Por isso que ele é chamado de relativo. Isso é no inglês, é no francês, é no português, e são sempre 5 palavras, no inglês, no francês, no alemão, entendeu? Essas coisas. Então, é um grupo de elite, é uma tropa de elite aqui, entendeu? Que tem funções super nobres, né? Então, o que a banca vai pedir? Não sei. A banca pode pedir simplesmente o referente anterior, que são as questões em tese mais fáceis, porque o referente não pode estar muito longe, tem que estar na oração anterior. Então, não é uma coisa assim muito difícil de você localizar no texto, porque está na oração anterior. Mas podem perguntar situações como qual é a oração que ele inicia, que é uma oração subordinada adjetiva, se tem vírgula explicativa, se não tem a restritiva. Podem perguntar a função sintática que ele vai exercer e principalmente quando usar o cujo, onde, etc. Entendeu? Então vamos ver, até estamos aqui, né, na derradeiros da aula, eu coloquei já aqui para vocês uma questão. Mas deixa eu dizer algo antes, tá? Uma dica que vocês vão cansar de ver, virará um mantra nas nossas aulas, toda vez que o que puder ser trocado por o a qual, tá? Aqui ficou um A meio estranho, mas vocês entenderam. Ele é pronome relativo. É uma dica tão maravilhosa que eu falo assim, nossa, gente, é tão simples que você fala, será que dá certo? Dá certo, tá? Fica tranquilo. E veja, os outros que nós não vimos ainda, provavelmente são conjunções e tal. Não dá para fazer a nossa próxima questão sem pensar nos demais ques. Olha só, qual é o único que na vida da língua portuguesa, qual é o único que estabelece coesão referencial? Qual é o único que substitui substantivos na vida da língua portuguesa? É pronome relativo. Então, vamos colocar a tecla SAP neste comando de questão. A palavra que funciona como um mecanismo de coesão textual, retomando o antecedente em qual alternativa? Então, tecla SAP, eles querem saber a única alternativa que o que é pronome relativo. Qual é? A única que você vai trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, e que tenha um substantivo antes. Agora eu pergunto a você, vai na B e vai na D. Eu pergunto, cadê o substantivo antes? Existe algum substantivo antes? Não. Então isso nunca será pronome relativo, meu querido. Então o que é esse? Calma, não vamos colocar, né? Guarda para as próximas aulas. Eu vou te adiantar que isso aqui é conjunção. Mas não vem ao caso que conjunção que é. Você só precisa saber que não é pronome relativo. Então você não precisa saber toda a matéria para acertar essa questão. Você tem que saber só o que é pronome relativo. Tá? E que tal voltar para A? Eu pergunto. Antes do que? Existe algum substantivo? Parei quase num susto. Depois que? Tem algum substantivo antes? Eu achei aqui. Ficou olhando a borboleta. A qual? Ficou olhando a borboleta, a qual entrou na varanda. Pronto. Ficou olhando a borboleta. A borboleta entrou na varanda. Ficou olhando a borboleta. A borboleta, meu Deus, o que eu fiz aqui?
Me empolguei. Ficou olhando a borboleta. Ponto. A borboleta entrou na varanda. Ok? Vamos para a última? Até tem Jacareí ali. Quando me avisaram lá do pequeno hotel em Jacareí que ele tinha morrido, a pergunta, dá para trocar por o qual a qual? Não, eu não estou falando de Jacareí é uma cidade de São Paulo, tá? Não estou falando dessa cidade. Ele tinha morrido, tá? Então veja, este que não dá para trocar. Até tem a palavra hotel, Jacareí, o que mais? São esses dois substantivos, né? Hotel e Jacareí. Mas o que vem escrito depois não está sendo falado sobre Jacareí e nem sobre hotel. E não dá para trocar por o qual a qual. Tá claro, pessoal? Então, pois é, você assai, né? Naê. Gostei. Isso, sempre que é conjunção, locução conjuntiva temporal. Então, já que você está ali, no depois que é locução conjuntiva temporal, não esquecer isso. Se eu conseguir, vou adiantar já que o pessoal tá animado. Quando eu troco por isso, tá? Quando me avisaram lá do hotel, isso. Quando eu troco a oração inteira por isso, sempre que também é igual ao depois que é temporal, tanto A quanto a D é temporal. E se eu troco por isso, é conjunção chamada conjunção integrante, tá? Mas podemos dizer, grosso modo, que eu tenho conjunção na A, conjunção na B, conjunção na D e conjunção na E. Vocês já estão dando sobrenominhos, então aproveitei e também dei o CPF RG das conjunções, né? Na A eu tenho o que o colega falou certo, ali já é para A e para D, o que ele disse sobre locução, sempre que e depois que, e não esquecer isso, e quando me avisaram lá do pequeno hotel de Jacareí, isso. Aí eu tenho a conjunção integrante. E a troca por o qual é pronome relativo. Ok, pessoal? Muito bem? É isso. Avisaram isso, exatamente. Bom, aí, pessoal, estamos cravando 20 e 30. Eu tenho outras questões aqui, tá? Certo? Essa aqui é só de retomada. Lembra aquelas que nós já fizemos antes, tá? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o pronome que faz referência à palavra que está entre colchetes, tá? Então, aqui não é perguntar qual é o pronome relativo, e sim o que está entre colchetes. Eu peguei 2017, olha lá. As questões não mudam, viu? O que está se referindo à propriedade de um sistema? Vamos ver. Energia derivada de energia, a palavra do grego, né? Que em grego significa em ação, é a propriedade de um sistema o sistema o qual, tá? Então não é a, ok, pessoal? Vamos lá. Então não é a, opa, diz que é a. Bom, tá, eu tô pensando em sistema o qual. Eu não pensei em propriedade do sistema, mas vamos dar uma olhadinha nas demais. Falha minha aqui, mas vamos supor que eu não tivesse achado que seja essa. Ah, não achei que é essa. Vamos lá. Existem fontes de energia alternativas, as quais? Por que não pode ser alternativa? Porque é adjetivo, tá? Aliás, sempre retoma substantivo. Tem que ser energia, fontes de energia, as quais? Então, não é a B. C. Reservando-os para aquelas funções funções nas quais, tá? Então, onde está combustíveis fósseis? Nem está nessa frase. Lembrando que o que, pronome relativo, não pode se referir a algo fora do texto, né? Fora do período. Então, essa aqui é a pior opção, tá? Porque aqui eu tenho situações nas quais. Bom, usinas eólicas não promovem queima de combustível nem geram dejetos. Quem polui o ar não é, tá? As usinas eólicas. Quem polui o ar são os dejetos os quais poluem o ar, tá? E por fim, o impacto visual causado pelas imensas hélices provocam sombra. Não é impacto visual que provoca sombra. O que provoca sombra são as hélices. Então, eu chegaria aqui com nenhuma certa. Aí eu voltaria para A e veria que na minha cabeça era sistema. Eu tinha marcado sistema. Não, peraí. Propriedade do sistema. A propriedade do sistema que permite existir. Aí eu voltaria e marcaria A, porque as demais são muito ruins. Então, fechamos na alternativa A aqui. Ok? Isso mesmo. Bom, para finalizar, e aí irmos para casa mesmo, tá? Seguinte, pessoal, quem aqui confunde onde com aonde? Na aula 2, a gente falou isso como uma espécie de, na semântica, com uma espécie de parônimo, né? Eu falei sobre esse caso na aula 2. E tem uma questão, porque o onde é um dos pronomes relativos, tá? A rua onde nasci, a rua na qual nasci.
Mas quando pede este onde, tá? Geralmente eles pedem assim. Este é o uso errado do onde. O onde só pode se referir a lugar concreto. Não se pode ferir um direito constitucional onde visa. Isso aqui tá horrível. Porque direito constitucional não é um lugar, tá? Então, aqui não se pode ferir um direito constitucional o qual o que visa a garantir, tá? Então, o onde a gente tem que tomar um cuidado para usar. E aí, pessoal, eu trouxe aqui no Petrobras Técnico sobre o onde, tá? Certo? No trecho, um dos principais desafios da humanidade atualmente é construir centros urbanos onde haja convivência sem discriminação. Tá perfeito o uso do onde aí, porque o onde está se referindo a um lugar, centros urbanos. O pronome relativo onde foi utilizado de acordo com as exigências do padrão da língua. Só um caso em que isso vai também acontecer. Bom, qual é o caso? Óbvio que é A, porque espaços onde tá maravilha. Opa, olha só. Gente, questões não é lugar. Questões onde. Modelos inovadores onde. Ideias onde. E propostas onde. Tudo mal usado. E isso virou uma praga na escrita, na fala, etc, entendeu? Então, você vai marcar A. É só o único caso que eu trouxe de pronome relativo que não seja o que aqui. Lembrando que nós vamos falar ainda de cujo, do onde, do quem, do próprio que em aulas subsequentes. Com isso, pessoal, nós encerramos aqui. Na nossa próxima aula, meus queridos, nós vamos para uma parte gramatical, daquelas, né, gramática na veia, né? Quando nós vamos falar do lhe, o, objeto direto, indireto, próclise, ênclise e mesóclise. Gente, este assunto é decoreba, entendeu? Então, e a nossa oralidade é muito distante das regras, né? Da melodia, etc. Nós vamos falar sobre isso, questões Sesgran Rio, como a gente já prometeu, tá? E na próxima, daqui a 15 dias, né? Vocês já terão, provavelmente já estão com as cartolinas pregadas na casa, com as tabelinhas das conjunções e dos pronomes, ok, pessoal? Então, a semana que vem, segunda-feira, eu envio aqui para o Zero, para eles deixarem disponíveis para vocês, né? Para vocês imprimirem vários, distribuírem para a família toda, né? Para todo mundo aí estudar junto, tá bom? Uma boa noite, meus lindos. Obrigada. Ana, Marcos, GG, Bigode, assiste depois a aula. E outros que eu não tô vendo aqui, eu tô com meu óculos, tá um pouco. Quem mais aqui? Deixa eu ver. As meninas do começo também, tá? Tá indo rápido agora, eu não tô vendo, tá, pessoal? Então, não falarei os nomes, mas deixo a todos uma ótima quinta-feira, um ótimo novembro chegando aí para vocês, tá? Tudo de bom. Até mais.